E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo no quadro Dia a Dia da Política. E hoje eu tenho muitas notícias para você, hoje 19 de março de 2019, um dia muito aguardado por todos nós, pois é o dia do encontro do presidente do Brasil, o capitão Jair Bolsonaro, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então vamos passar para vocês aqui um pouquinho do que vai acontecer nessa reunião. Então, pessoal, deixa eu passar para vocês aqui um pouco da agenda do presidente de hoje, tá? Coisas que já aconteceram pelo horário que esse vídeo está indo no ar e coisas que ainda vão acontecer também. Eu tive acesso à agenda do presidente através da NBR, que é o canal oficial do governo, que acaba sempre informando a agenda do nosso presidente, capitão Jair Bolsonaro. Então, assista um pouquinho aí da agenda do presidente, dá uma olhada. Eu estou no Palácio do Planalto, mas nesta terça-feira o presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda em Washington, nos Estados Unidos. Além de uma série de compromissos, ele se encontra com o presidente americano Donald Trump. Essa reunião vai ser ao meio-dia, horário de Washington, na Casa Branca, sede do governo americano. Lembrando que aqui no Brasil temos uma hora a mais. Jair Bolsonaro, logo depois dessa reunião, no começo da tarde, os dois presidentes, Jair Bolsonaro e Donald Trump, fazem uma declaração à imprensa. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele comentou um pouquinho da expectativa que eles têm para esse grande encontro que é esperado no mundo todo entre o presidente do Brasil, o capitão Jair Bolsonaro, e do presidente Trump. Dá uma olhada no que disse o... Uma excelente expectativa. Estamos nesses dias vendo que há uma disposição excelente por parte do lado americano, tanto do setor privado, mas muito especificamente do governo americano, em aumentar nossa parceria em todas as áreas, em expressar uma nova visão de uma verdadeira aliança entre Brasil e Estados Unidos em muitas áreas. Então, pessoal, agora eu vou passar aqui para vocês um pouquinho da minha visão, do que eu acho que vai acontecer. E isso aqui é que eu quero passar para vocês aqui. Eu tenho comentado várias vezes para vocês nos vídeos que essa reunião era esperada, pois é uma reunião que vai se tratar principalmente sobre a Venezuela, sobre o Brasil e sobre a Venezuela. Os Estados Unidos, ele cobra do Brasil uma posição mais enérgica. Ele cobra do Brasil que o Brasil se ponha como um país para resolver essa questão que está acontecendo na Venezuela. Por quê? Porque o Brasil é o maior país da região. Então os Estados Unidos espera que o Brasil se imponha para resolver essa questão. Então, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele vai exigir do Brasil esse posicionamento, como já está exigindo, e essa reunião é para tratar disso. O presidente Bolsonaro ontem, ele comentou e deixou patente que a sua vontade, o seu desejo pessoal é a libertação da Venezuela. O desejo do Brasil é a libertação da Venezuela. Quando ele estava diante da Câmara do Comércio, nos Estados Unidos, ele deixou soltar o seguinte: nós temos a responsabilidade sim de ajudar a Venezuela, de libertar os nossos irmãos venezuelanos. Se você não assistiu, assista esse pronunciamento aí, dá uma olhada. Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira que se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com o apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado. Então o que acontece? O Bolsonaro ele expõe o seu desejo. Ele quer sim a libertação da Venezuela. E todo mundo sabe que essa reunião de Trump e Bolsonaro é para tratar de uma possível intervenção na Venezuela, que os Estados Unidos querem o total apoio do Brasil. Mas o Brasil também não vai assim de mão abanando. O Brasil quer um acordo com os Estados Unidos que possa lhe facilitar. E eu quero passar para vocês uma coisa. Hoje, numa entrevista que o Bolsonaro deu para a Fox, Bolsonaro deu uma entrevista para a Fox hoje, que ele deixou transparecer o que ele vai pedir ao presidente dos Estados Unidos nessa reunião. Eu já quero avisar para vocês, a reunião, que foi até dito na agenda, do presidente Bolsonaro vai ser uma reunião privada, só vai estar o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos e alguns tradutores. Vai ser uma reunião privada e vai ser uma reunião no Salão Oval dos Estados Unidos, ou seja, num local de total importância. Nessa reunião, o presidente capitão Jair Bolsonaro ele deixou transparecer na entrevista que ele deu para a Fox o que o Bolsonaro vai pedir aos Estados Unidos nessa reunião com o presidente Trump. Donald Trump deve ser assinado isso. Então o que ele vai pedir? Vou passar aqui para vocês. Quando a repórter da Fox News perguntou se o Brasil iria participar de uma intervenção militar na Venezuela, Bolsonaro disse: vontade nós temos, querer nós queremos,
mas temos nossas limitações. Então o que acontece? Tudo indica que uma das coisas que vai ser passada na mesa para o presidente dos Estados Unidos é essa limitação do Brasil. Limitação de tecnologia. A Venezuela tem o S-300. O Brasil não tem armamentos tão poderosos para se defender de mísseis vindo da Venezuela. Tem um material antigo, não tem material de ponta para se defender de um ataque da Venezuela. Então, o presidente, capitão Jair Bolsonaro, vai apresentar para o Trump o seguinte: olha, querer participar de uma intervenção, nós queremos, mas nós temos limitações. Então, o que acontece? Deve aparecer aqui agora uma contrapartida dos Estados Unidos ajudando o Brasil a resolver essas limitações. Então, muito provável, vai estar na mesa, o Brasil vai apresentar na mesa o que tem e vai deixar bem patente que o Brasil não é questão de covardia, não é questão de medo, a questão mesmo é que o Brasil sente que tem algumas limitações de armamento e de tecnologia e que precisa que essas limitações sejam sanadas. Então, o presidente capitão Jair Bolsonaro demonstra que essas limitações vão estar dentro dessa reunião. Então, o que acontece? Acredito eu, aí já é minha opinião, que se o presidente dos Estados Unidos chegar para o presidente Bolsonaro e disser para ele o seguinte: olha, eu vou ajudar vocês a resolver a questão da limitação. Vocês me ajudam a resolver a questão da Venezuela? Eu acredito que vai ser assinado um acordo entre os dois, ok? Mas não acredito que será anunciado isso hoje. Porque logo depois dessa reunião no Salão Oval, que deve demorar 1 hora ou até mais, porque vai ser uma reunião privada e deve demorar, devem conversar uma série de coisas e uma série de negociações. Logo depois dessa reunião, os dois vão para o Rose Garden, que é no Jardim da Casa Branca, e vão fazer um pronunciamento. Brasil faz um pronunciamento, Estados Unidos faz um pronunciamento e mostra a parceria que existe entre os países. Esse acordo sobre intervenção na Venezuela não deve sair nesse pronunciamento no Rose Garden. Por quê? Porque não tem como isso vir à tona agora, porque quebra toda uma estratégia. É muito possível que depois que acabar essa reunião, tanto o presidente dos Estados Unidos como o presidente do Brasil desconversem sobre ações militares na Venezuela. Então, o presidente dos Estados Unidos deve dizer que todas as opções estão na mesa, o presidente do Brasil deve dizer que vai agir com sanções, isso tudo para despistar qualquer acordo que os dois tenham firmado. Porém, o tom que o presidente do Brasil subiu ontem, dizendo que precisamos, Brasil e Estados Unidos precisam resolver, devem resolver a questão da Venezuela. E essa questão que o presidente Bolsonaro apresentou para a entrevista na Fox hoje, dizendo que o Brasil quer ajudar a Venezuela, militarmente sim, mas o Brasil tem as suas limitações. Isso pode ter apontado para a gente aí o caminho dessa reunião entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Então, pessoal, eu quero botar um X aí, né? Quero botar um X aí e marcar para vocês que muito provavelmente, que já foi anunciado, essa reunião vai girar em torno dessa possível intervenção. Essa reunião vai tratar sobre o Brasil participar dessa intervenção e essa reunião vai também envolver o Brasil apresentando para os Estados Unidos as suas limitações. E os Estados Unidos, para ter a participação do Brasil, vai precisar apresentar algo que dê ao Brasil a confiança e a certeza que vai conseguir superar essas limitações tecnológicas, armamentistas, para poder intervir também na Venezuela. Então, acredito sobre isso. Ontem eu cheguei até a comentar com vocês que tinha muita gente comentando comigo: Silvano Mourão disse que o Brasil não tinha um dia de munição para entrar numa guerra. Eu acredito até que já tenha hoje, porque essa notícia é de 2002, de 2000 comentava sobre isso. Eu acredito que o Brasil precisa de um equipamento antimíssil de primeira qualidade para dar uma confiança e dar tranquilidade aos moradores de Roraima. Porque independente do Brasil participar de uma intervenção ou não, o Brasil tem que se proteger caso algum míssil perdido ou desviado por algum outro míssil venha parar em nosso território. Então devemos ter a nossa cobertura, a nossa defesa deve estar toda preparada nessa fronteira. Porém, diante de tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, essa forma tão aberta que o Brasil conversa, que os Estados Unidos conversa, Brasil liberando aí para os Estados Unidos a base de Alcântara para lançamento de foguetes, essa parceria, né, de transmissão de tecnologia militar, isso tudo demonstra uma parceria maior entre Brasil e Estados Unidos e, no meu entender, já existe algum acordo entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, que foi sendo costurado nos últimos dias, para que chegasse um acordo de o Brasil participar, sim, de uma intervenção na Venezuela. Então, bato com vocês aí que essa reunião vai tratar principalmente da intervenção na Venezuela e essa reunião vai apresentar isso aí. O Brasil vai apresentar suas limitações por uma intervenção e os Estados Unidos vai ter que ajudar o Brasil a superar as limitações se os Estados Unidos realmente querem uma participação do Brasil diretamente nessa intervenção na Venezuela. E se o Brasil participar, é outra coisa.
Eu quero que vocês entendam isso. Os Estados Unidos tem poderio bélico militar para intervir na Venezuela? Tem de sobra. Pode intervir na Venezuela e resolver a questão de uma hora para outra. Mas diante do mundo, vai receber um tom. Agora, se o Brasil participar, se o Brasil apoiar, essa intervenção recebe um outro tom, porque o Brasil é um país vizinho. O Brasil é o país mais poderoso da região. O Brasil é um país que sempre foca pela paz. Então, aquele tom de entrada para ajuda humanitária, ele recebe o discurso, ele se torna mais poderoso se o Brasil participar. Então, uma coisa é o Brasil ajudar na intervenção, dá uma legitimidade maior para os Estados Unidos. Agora, se o Brasil não participar, os Estados Unidos vai agir mais ou menos como lobo solitário. Tá dando para entender, pessoal? Então, vamos esperar que o nosso presidente, capitão Jair Bolsonaro, feche esse acordo com os Estados Unidos para essa intervenção, que os Estados Unidos possam suprir as limitações militares que o Brasil tem hoje, tecnológica, e que nós possamos, depois disso, o Brasil se tornar também uma potência militar e ficar preparado para impor respeito sobre outras nações também. Eu já comentei com vocês aqui, no meu entender, o Brasil deve ter mísseis atômicos, ok, pessoal? Não para destruir algum país, mas para impor respeito na região. Eu não gostei nem um pouco do tom do vice-presidente Hamilton Mourão na reunião do Grupo de Lima, que pareceu que estava com medo da Venezuela. Ah, eles têm equipamentos tecnológicos muito mais avançados. Parecia que ele estava com medo. Sim, brincadeira, não gostei do que o Mourão disse. Então eu espero que o Brasil esteja totalmente preparado para conversar de igual para igual com qualquer nação na questão militar também. Ok? Então muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Compartilhe esse vídeo para todo mundo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva e posta aí embaixo para mim a sua opinião, eu quero saber a sua opinião. Se quiser pode me mandar por e-mail também, tá? Olha meu e-mail aí, ó, missilvanosilva@gmail.com. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar para todos os seus amigos. E ó, à noite, às 22 ou 22h30, eu tenho um encontro ao vivo para você e vou repercutir tudo o que vai acontecer nessa reunião entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. E já adianto, eles não vão conversar abertamente sobre intervenção. Se conversar, vai ser uma surpresa para mim. Acredito que vão manter isso quieto e vão desconversar. Mas eu vou tentar buscar internamente, com as fontes, o que foi conversado diretamente nessa reunião, mas já apresento que o assunto vai girar em torno de Venezuela e o Brasil vai apresentar suas limitações e os Estados Unidos devem apresentar um bom acordo para o Brasil participar dessa intervenção. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que você tenha um ótimo dia. Tamo junto! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe